A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Sud, ela foi fundada por José Smith Jr., nascido em Sharon, no estado de Vermont, nos Estados Unidos, em 23 de dezembro de 1805. Joseph Smith foi o quarto filho de Joseph e Lucy Mack Smith, pai de 10 filhos, pobremente educados e geralmente dados a crenças e práticas supersticiosas. Em 1826, José Smith foi condenado num tribunal nos Estados Unidos porque ele tinha uma prática de descobrir tesouros através de uma varinha mágica. E ele então fazia contrato com os fazendeiros da região, dizendo: vocês me pagam tanto e eu vou descobrir aonde tem um tesouro para vocês. E os fazendeiros forneciam as pessoas com as ferramentas para cavar onde ele indicasse. Então ele saía, um pedaço de pau, uma forquilha, e ele, de repente, ele dava o sinal: aqui tem um tesouro. E as pessoas começavam a cavar. E elas cavavam, e cadê o tesouro? E a explicação dele era: vocês conversaram, e no momento que vocês conversaram, o tesouro escorregou para dentro da terra. Então eu falei que vocês não podiam conversar. Então, de tanto fazer isso, ele foi depois processado e foi condenado no tribunal em 1826. E era dado a práticas supersticiosas. José Smith declarou que Deus, o Pai, em forma humana, e Jesus Cristo apareceram para ele em 1820. A data é 1829, está aí? Não, é 1820. E que ele perguntou-lhes qual de todas as seitas era a verdadeira, a fim de saber a qual unir-se. José Smith diz: foi-me respondido que não me unisse a nenhuma delas, porque todas estavam erradas, que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista. No livro Pérola de Grande Valor, ele cita 3 denominações: a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana e a Igreja, se não me engano, a Igreja Luterana. Não, desculpa, Metodista. Então essas 3 denominações eram a abominação diante de Deus, e ele não deveria se juntar a nenhuma dessas igrejas. Quando os mormons dizem para mim que nós estamos atacando o mormonismo e que muitos cristãos atacam o mormonismo, a pergunta que eu faço imediatamente é: quem foi que deu o primeiro tiro? Quem foi que atacou primeiro? Não foi o cristianismo que atacou o mormonismo, mas foi o mormonismo que atacou o cristianismo. O José Smith que foi orar e perguntou ao Pai Celestial a qual das igrejas devia se unir, e a resposta foi: não te unas a nenhuma delas, porque todas são uma abominação diante de mim. José Smith afirmou que em 1823 um anjo chamado Moroni o visitou em sua casa e o instruiu para que ele cavasse no monte chamado Cumorah, perto de Palmyra, Nova York, onde ele encontraria importantes registros relacionados com a Bíblia e com o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui fica a demonstração do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Ainda que eu mesmo, um anjo do céu, Paulo não falou um anjo do inferno, falou um anjo do céu, prego outro evangelho para vocês, além do que eu tenho pregado, seja maldito, seja condenado. Isso significa o quê? Que a palavra de Deus, ela tem a supremacia e ela é a pedra de toque. Se o anjo Gabriel aparecer no nosso meio e falar algo para a Paulinha, nós vamos ter que ficar com a Bíblia e nós não vamos poder dar ouvido para o anjo Gabriel ou qualquer outro anjo que surja. Então é a palavra de Deus. Então Gálatas 1, versículo de 8 a 9 é muito importante. Aliás, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, Paulo está como que irado, está com raiva, porque ele foi na Galácia, pregou o Evangelho, abriu uma igreja e pregou-lhes a graça de Deus. E depois que Paulo saiu, chegaram os judaizantes. Graça e paz, irmãos, graça e paz. Tudo bem, tudo bem. Os irmãos estão alegres, muito alegres. Nós descobrimos a graça de Deus. E o irmão Paulo esteve aqui, falou conosco, nos evangelizou. Tá certo.
E o irmão Paulo falou com vocês sobre a circuncisão? Não, não falou nada disso. A gente sabe que o evangelho do nosso irmão tem uns probleminhas, mas nós viemos aqui para ajudar, para consertar. E falou também sobre a guarda do sábado? Não, não falou. E então eles transtornaram a igreja da Galácia. Tanto que no capítulo 3, Paulo usa uma linguagem muito forte. Ó insensatos Gálatas, chamou os Gálatas de trouxas. Quem foi que enfeitiçou vocês? O verbo ali, farmaqueia, né? Vem de farmácia, que no passado era justamente isso, né? Essa questão de manipular poções químicas com o intuito de ter poder. Então Paulo usa isso, vocês foram enfeitiçados. E hoje eu vejo a igreja evangélica brasileira dominada, uma boa parte dela dominada por esse galacionismo, por essa judaização. Então você encontra isso em muitos lugares. Então, vamos em frente aqui. Alguns anos depois, fazendo a escavação, José Smith encontrou placas de ouro escritas em hieróglifos do egípcio reformado, um idioma inexistente. Nenhum egiptólogo no mundo conhece essa língua. Desde que o rapaz não tinha condições de ler esse egípcio, as placas estavam acompanhadas do Urim e Tumim, e ele tirou essa expressão de Êxodo 28, versículo 30. As pedras que serviam para o oráculo que ficava no éfode do sacerdote. Então, a pedra do sim ou não. Então, o que José Smith fez? Ele pegou esse Urim e Tumim, colocou dentro do chapéu, ele colocava a cabeça, enterrava dentro do chapéu, e o texto em egípcio ia se transformando no inglês, e ele ia ditando para o secretário dele, chamado Oliver Cowdery, e ele foi escrevendo, e isso veio assim, então, o livro de Mórmon, né? As letras se convertiam em inglês. José Smith passou então a ditar o texto para o escrevente Oliver Cowdery, que com ele trabalhava, e o resultado desse trabalho veio a ser o livro de Mórmon, publicado pela primeira vez em 1830. O que José Smith começou em Fayette, Nova York, nos Estados Unidos, no dia 6 de abril de 1830, a organizar a Igreja Sud, veio a ser hoje algo tão grande que talvez ele não estivesse nem mesmo, isso não estivesse nem mesmo nos sonhos do profeta. A igreja começou com meia dúzia de pessoas, e hoje a Igreja Mórmon tem mais de 14 milhões de membros, dizem eles.